Dispensação do mistério dispensação do mistério a graça e dispensação da plenitude dos tempos. Será? Achei isso aqui interessante. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Nós estamos aguardando os irmãos chegarem e nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical na página da Assembleia de Deus Aviva no Facebook. Eu sou Alberto Vieira e comigo está o evangelista Wallace Souza. Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe esse dia e vocês possam estar ligados com Cristo nesta manhã, em nome de Jesus, para que Ele venha falar ao seu coração e você compreender aquilo a qual Ele quer falar nesta manhã contigo. Então pegue a sua revista, a sua Bíblia, nós vamos esperar 2 minutinhos, tá bom? Compartilhe, marque alguém, vamos meditar a palavra. Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação, Senhor. Eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo, sem mais dilação. Hoje o filho da irmã Rosana, é o Daniel, está fazendo mais um ano de vida. Parabéns, Daniel, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita saúde. Ontem fez aniversário o irmão Rafael, a irmã Fernanda e também quem mesmo? Teve mais uma. E a irmã Rosana, mãe do Daniel. Deus abençoe vocês, dê muita saúde, muitos anos de vida. Nós vamos orar agora para darmos início à Escola Bíblica Dominical. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos em Tua presença, eu e o evangelista Wallace e alguns irmãos em sua casa, agora de frente da tela desse celular ou talvez desse computador ou da televisão. Eu peço que o Senhor venha receber a nossa oração, pois reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus. Ó Pai, eu te agradeço por poder respirar, por poder viver, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede.
Pai, agora que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor abra nosso entendimento para nós entendermos tudo aquilo que foi ensinado. E nós queremos ensinar que o Senhor nos dê capacidade de transmitir a Tua Palavra para os nossos irmãos. Ó Deus, para os nossos irmãos internautas, que eles venham ser edificados, renovados, tocados, advertidos pela Sua Palavra. Pai amado, porque é o Seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nos usa como instrumento do Senhor e fale aos corações nesta manhã de domingo, último dia deste mês de maio. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por tudo. Ao Senhor seja a glória e o louvor para sempre. Amém. Jesus vai comigo, não mais temerei. Então, irmãos, nós vamos meditar na lição da escola dominical. Nós estamos hoje na lição de número 9, a Thaís está nos assistindo, ou o Douglas, Deus abençoe. O áudio tá bom? Pode falar para a gente se o áudio tá bom, se está ouvindo legal? Estamos hoje na lição 9, 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelada. Você que não tem a revista, você pode acompanhar pela Bíblia. O textual está no livro de Efésios, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí a verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, meus irmãos, nós estamos durante todo esse período estudando a carta de Paulo aos Efésios, e tem sido de grande valia, tem sido muito edificante para nós, para a igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito deste mistério. O que é mistério? Existe mistério ainda? Ou não? Ou já foi revelado? Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. O evangelista Wallace vai fazer a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, no capítulo 3, versículo de 1 ao 13. Então você pega a sua Bíblia ou a sua revista e vamos acompanhar a leitura de Efésios 3, de 1 ao 13. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, de Jesus Cristo, por vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando deles podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiro e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho,
versículo 7, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, conhecida dos principados e potestade nos céus. 11. Segundo segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais na minha tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém, irmãos? Fizeram a leitura aí? Efésios 3, de 1 a 13. Eu quero pontuar só algumas pequenas coisas aqui. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, como no versículo 3 do capítulo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Então ele foi revelado a ele este propósito que estava oculto, ou este mistério, que era um propósito de Deus, que estava oculto, mas foi revelado a ele. E no versículo de número 1, escolhida por Deus para ser luz entre as nações da terra, né? Na verdade, desde os primórdios, o plano de salvação de Deus sempre foi para todas as nações, mas ela aconteceria a partir do testemunho de Israel. Então, Israel é o povo que descende de Abraão, os gentios é o povo que descende de Noé, e a igreja é o povo que descende de Cristo. Então, a igreja é a reunião de todos esses povos. Todos os povos que creem em Cristo Jesus como Messias Salvador, como Machia de Deus, esse se torna a igreja. Esse é o mistério que estava oculto e foi revelado, né? Então o mistério é esse, é algo secreto. E no versículo 10, no versículo aqui 7, versículo 7 do capítulo 3 de Efésios, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ele foi feito ministro, ou seja, despenseiro da graça de Deus. Nós, quando recebemos um chamado de Deus, a nossa missão é essa, é ser ministro, é ser dispenseiro, é aquele que entrega algo da parte de Deus, que divulga, que anuncia. E Paulo era este. E o versículo 10, ele diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Multiforme, não é uniforme. Uniforme é como quando é um padrão só. Multiforme são povos diferentes, de culturas diferentes, que unidos se torna a igreja, né? E a igreja que nós estamos falando não é a denominação Assembleia de Deus, ou Batista, ou Presbiteriano, não. É a igreja, é a reunião dos santos, a reunião dos remidos, né? Dos negros e brancos, dos asiáticos, dos indianos, dos brasileiros, americanos,
dos árabes e dos palestinos, e todos que confessam Jesus como Senhor se reúnem neste corpo. Não é isso, evangelista Wallace? Verdade. Nós, independente da nossa região, do nosso país, independente de ser judeu, né, ou não, nós, através daquilo que fora revelado pelo apóstolo Paulo, nós fomos feitos co-herdeiro, nós fomos enxertados no corpo de Cristo, né? Aonde hoje nós somos conhecidos como a noiva de Cristo, a igreja de Deus, né? Então hoje nós somos aptos através da cruz. Depois da cruz nós somos aptos para entrar no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. E uma coisa, pastor, que vem, qual é o mistério? Qual é o mistério? Qual é o mistério? O mistério é a igreja ou o mistério é Cristo? Eu sei que isso é para a gente levar, mas é para colocar um pouco para pensar. Qual é o mistério? No finalzinho, como é que se fala? No finalzinho da lição aqui, na conclusão, nós vamos tirar um tempo para falar um pouco sobre qual é o mistério, a igreja ou Cristo? Aquilo que foi revelado desde o início. Qual é? É porque, na verdade, Cristo foi revelado desde o início. Desde o início. Também. Só que esta revelação de Cristo, do Messias de Deus, a revelação do povo que se reuniria através desse corpo de Cristo, através do sacrifício de Cristo, era algo que estava subliminar, né? Vamos dizer assim, subliminar é algo que está entre linhas, não está claro. Então foi importante você falar sobre isso. A teologia, ela divide, para melhor facilitação dos estudantes, alguns períodos, chamado dispensacionalismo, né? Para a gente entender o agir de Deus em prol da salvação do homem. E aí tem o período da inocência, que era Adão na pureza, né, sem pecado. Depois o período da consciência, quando eles saem ali do jardim, eles passam a ter consciência, seus olhos são abertos, mas eles já estão maculados pelo pecado. Depois vem o governo humano, que já é lá no tempo de Nimrod, que ele praticamente foi um governador, um grande líder, né? Que edificou Babel, não só Babel, mas a Síria, Nínive. E depois vem o dispensação patriarcal, que vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, assim, os patriarcas, né? Vem a dispensação da lei, e depois da graça, e a que há de vir, que será o milênio, né? Vamos ler, irmão Wallace, por gentileza, Mateus 10, versículo 6. Mateus 10, versículo 6. Nós estamos falando sobre o mistério da unidade revelado. Está em Efésios, no capítulo 3, de 1 ao 13. Mas agora nós vamos fazer a leitura de Mateus 10, 6. Irmão, pode ler? Mateus 10, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este foi o primeiro, né? A primeira missão, a prioridade inicial seria essa, né? Levar, trazer de volta o que se havia perdido, as ovelhas de Israel. Aqui em Lucas, vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 24, Evangelho de Lucas, versículo 47. Mateus foi escrito para os judeus, Lucas para os gregos. Lucas 24, versículo 47, diz assim a poderosa palavra de Deus. Aqui. E quem em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vos sois testemunho destas coisas. Olha que interessante. No texto de Mateus, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é isso que nós lemos ali? Agora, no Evangelho de Lucas, já fala para pregar todas as nações. Por quê? Porque
Israel rejeitou o Messias Salvador. Eles achavam ser exclusivos da salvação de Deus. Nós falamos até na semana retrasada que no templo tinha um muro chamado parede de separação. Os gentios não podiam passar por ali. Inclusive Paulo foi quase preso, porque supostamente ele tinha levado um grego para dentro do templo, tinha passado por aquela parede. Então existia essa questão de exclusividade. Mas Cristo, após Cristo, os povos se unem. E ele diz: pregai a todas as nações. Então a salvação não é exclusiva de um povo, a salvação é para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus. Falando ainda da dispensação, eu achei um comentarista falando sobre a dispensação do mistério, achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que a eternidade tem 3 dimensões. A eternidade tem 3 dimensões: era, é e será. Esse é o mistério, é a dispensação do mistério. A eternidade tem 3 dimensões: era, é e será. Aí eu anotei aqui: a dispensação do mistério era, a dispensação do mistério era, foi o que aconteceu, né? A dispensação do mistério é o que nós estamos vivendo, é o que está acontecendo. E a dispensação do mistério será, é o que vai acontecer. Então o que é a dispensação do mistério nós chamamos de graça, é o que nós estamos vivendo. E a dispensação do mistério que será, nós chamamos de plenitude dos tempos, ou então milênio, onde Cristo vai instaurar o seu governo milenar. Não é isso? Aí nós vamos seguir aqui na leitura bíblica em classe, e aí o irmão Wallace vai pontuando algumas coisas também. Nós vamos ler aqui a introdução, que diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ponto 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta ou passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Bom, Wallace vai comentar esse ponto aí. Mistério. O que é mistério? Mistério é algo, como foi está escrito aqui na árvore, mistério é algo que está guardado. Mistério é algo que você guarda para revelar no momento certo, né? Na minha vida, um breve testemunho, por um tempo eu fui adotado pela minha madrinha. E quando eu tinha 12 anos, entre 10 e 12 anos, a minha madrinha chegou para mim: olha, você não é filho da minha mãe, você não é meu filho, você tem uma mãe, você tem um pai, tá? Porque ali ela achava que eu já conseguiria compreender a questão de ser aquele segredo, né? Isso, do segredo que eles mantinham, porque todo mundo era clarinho e eu era o único escurinho. Então, o que acontece? No momento certo que ela achou que seria certo, ela revelou para mim que eu era adotado, e daí então eu passei a morar com a minha família biológica, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, e aqui não é diferente. Quando Jesus, ele revela ao apóstolo Paulo, né? Que lá em Coríntios capítulo 11, 23, ele começa, né? A gente usa muito
para a ministração da ceia. que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, o que Deus revelou para ele, né? E o que Deus revelou para ele era aquilo que já vinha sendo escrito, já estava escrito na palavra do Senhor. Ele só interpretou para o povo, para a compreensão do povo. Os gentios poderem entender e compreender o que Deus queria falar. Então, primeiro Deus revela ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo decifra porque ele tinha um entendimento maior e os gentios não conheciam. Então ele começa a interpretar e o povo e os gentios, nós começamos a entender e compreender, e quando compreendemos, o Espírito Santo de Deus começou a fazer em nós a crescer a fé, e hoje nós somos servos de Cristo através de tudo aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Através dessa revelação nós passamos então a entender quem é o nosso Pai, quem é o nosso Pai, quem é a nossa família de fé. Isso aí. Porque o gentil não se encaixava, eu quero ter comunhão com esse Deus, mas eu não posso, porque os judeus não permitem, né? Mas através de Cristo nós fomos reunidos à família eterna, à família paternal. O povo vivia, né? Porque a gente não é daquele tempo, né? O povo vivia uma vida desgarrada, né? Vivia uma vida mentirosa, e a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo, né? Ou seja, através da mentira, o povo que vivia dissolutamente, eles eram filhos do diabo, né? Eles foram adotados pelo diabo. Mas o apóstolo Paulo, ele revela, ele traz a palavra de Deus, revelando que o verdadeiro Pai é Deus. Através do sacrifício de Jesus, Paulo revela para o povo que o seu Pai verdadeiro é Deus. E ali, alguns que conseguiram compreender e entender, entregaram e voltaram para a casa do seu Pai, né? Foram enxertados novamente. O povo judeu foi escolhido, né? Foi um povo separado, porque a salvação viria e veio dos judeus. Mas nós passamos a ser, porque recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora nós, como igreja, somos o Israel de Deus, é o povo de Deus, tá? Aqui eu queria pontuar, irmão Wallace, que quando ele diz aqui, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Ocultismo, naquele tempo tinha muito isso. Ocultismo é chamado de, a gente até falou sobre isso, religião de mistério, né? Algo escondido. Hoje, no nosso tempo, até pouco tempo atrás, tinha a maçonaria, que era uma comunidade secreta. Não diziam nem que era religião, era uma comunidade secreta, tudo ali oculto, escondido. Hoje está muita amostra, não é como era antigamente. A Rosa Cruz também, que é uma religião é uma sociedade, não chega a ser uma religião de mistério, algo que fica escondido, secreto, oculto, né? Mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo, ele está aberto a todo aquele que crê. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada. Ela foi desvendada para beneficiar a todos que creem. 1 Timóteo 2,4, vamos ler aqui. 1 Timóteo 2,4. Vamos ler que está escrito aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Amém? Os irmãos estão recebendo aí? Estão entendendo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora é interessante também que naquele tempo algumas pessoas profetizaram a respeito de Cristo, dentre elas Moisés foi um. Moisés, Isaías e os profetas, Isaías, Zacarias, Miqueias, né? E eu digo Moisés porque Moisés vivia num tempo que esta revelação ainda estava também oculta,
né? E ele disse que o Senhor ia levantar um irmão, que eles deviam ouvi-lo, como a serpente foi levantada no deserto, ele seria levantado. Ele estava fazendo referência a Cristo, porque Moisés ele foi um profeta, né? Ele foi um profeta, e depois os profetas que conhecemos, Isaías, Zacarias e Miqueias, são profetas que falaram também a respeito do Messias, mas eles falavam de algo que não conheciam. Isso. Porque eles tinham o Espírito Santo. Esse é sempre, a gente vai repetindo sempre isso, né? O Espírito Santo descia para a realização de uma obra, e depois o Espírito Santo se ausentava. Então, até mesmo os profetas, eles recebiam o Espírito Santo para proferir as palavras de Deus, mas muitas vezes eles profetizavam, mas eles mesmos não conseguiam compreender o que era aquilo que eles estavam profetizando. Já o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles não apenas entregavam a mensagem de Deus, como eles tinham a revelação da mensagem. O que é a revelação da mensagem? É o entendimento da mensagem. E por que se tem isso hoje? Porque nós, após recebermos o Espírito Santo na plenitude, ele agora não vem e vai embora. Quando nós já falamos sobre isso também, quando a pessoa confessa Jesus, essa pessoa é selada pelo Espírito. O Espírito passa a habitar nessa pessoa, o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dando compreensão, entendimento ao mistério. Então fica sendo revelado. Foi o próprio Jesus que disse que ele não revelou aos sábios nem aos entendidos, mas revelou aos pequeninos. Então esta é a revelação que o apóstolo Paulo agora passa a ter a compreensão, e todos nós que aceitamos a Jesus, que fomos selados com o Espírito Santo, nós conseguimos entender. Agora entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa que eu vou falar. O homem natural não consegue compreender. Isso aqui é o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos dando compreensão. Às vezes você fica tentando convencer um amigo, um parente, a existência de Deus. É perder tempo. Às vezes você fica tentando provar para um parente, para um amigo, que Jesus é o Messias, é o Machias. Ele diz que não, ele crê que Jesus foi só um profeta, alguém iluminado, mas não é o Filho de Deus. Não adianta você ficar debatendo, porque só o Espírito Santo que revela isso para a pessoa. É só o Espírito, meu irmão, entendeu? Então não perca seu tempo. Quando nós confessamos Jesus, você crê. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O primeiro ponto é você crer, certo? O escritor aos Hebreus escreveu dizendo que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Então, para mim entender o mistério, a revelação, quem é Jesus, esse corpo místico, né? Eu preciso primeiro crer, que aí o Espírito passa a habitar em mim e me revela todas as coisas. Não é isso? Vamos lá para o ponto 2, o desconhecimento do mistério da lição, lição de número 9. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que parece um texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como. Ele está falando para os efesianos, para a igreja de Éfeso, né? Que noutros tempos esse mistério não foi revelado como foi manifestado agora, né? Aí diz assim, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, viu? O que eu acabei de falar. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Participariam desse corpo místico, dessa comunhão com Deus através de Cristo, porque Cristo é o ápice da redenção. Cristo é o ápice da redenção. Nós fomos redimidos, justificados. Nossos pecados foram apagados, perdoados através do sacrifício de Cristo. Então o mistério é o sacrifício de Cristo ou é a reunião da igreja? O Wallace vai responder no final. Vamos lá, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Lê para mim, Wallace, para nós, Gênesis 12. Gênesis 12,
versículo de número 3. Minha mãe, beijo, meu pai estão nos assistindo, tem mais alguém nos assistindo, não tem ninguém comentando hoje, ou vocês estão muito atentos, ou vocês ligaram o celular e foram lavar a louça. Gênesis 12. Gênesis 12, 3, versículo 3. Versículo 3, Gênesis 12, 3 diz assim: E abençoarei os que vos abençoarem, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Não é somente um povo, né? Isso aqui está globalizando, né? Ou seja, está alcançando todos os seres humanos que habitam na terra. Serão benditas através de Abraão, né? Que Abraão, ele não foi abençoado. Abraão, ele foi ele mandou ele ser uma bênção. Não ser tu abençoado. Ele era a própria bênção. Ele era a própria bênção. A bênção, se quiser ser abençoada, tinha que estar em Abraão. Então, em Abraão seria abençoada, ou bendita, ou feliz todas as nações da terra, né? Todas as nações. Agora, os judeus, eles acham que somente eles são filhos de Abraão. Tudo bem. A nação judia, ela veio realmente do patriarca Abraão, mas nós fomos enxertados pelaquele que o próprio Jesus, ele disse: está aqui quem é maior do que Abraão, está aqui quem é maior do que Moisés. Então, através de Jesus Cristo, maior do que todos eles, nós fomos enxertados no corpo de Cristo, na família de Abraão. Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18 ainda diz assim: em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Olha, ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu, e por consequência disso nós somos abençoados, porque ele ouviu, obedeceu. Olha a importância de ouvir a voz de Deus, mas não só ouvir, obedecer a voz de Deus. Isso é de suma importância. Nós já falamos isso aqui também em aulas anteriores, que existe, que Abraão é o pai da religião monoteísta, porque ele só tinha um Deus, que é o nosso Deus, é o Deus de Israel. Então, a igreja, a religião cristã, né, é fundada através da fé de Abraão, o judaísmo e também o islamismo. São as três religiões que creem em apenas um Deus, né? Creem em apenas um Deus. E, na verdade, os primeiros cristãos foram judeus. Os que se acham exclusivos são os que ainda não creem em Cristo, que não creem no mistério. É verdade. Porque nós chamamos os judeus messiânicos, são aqueles que creem no Messias, que ele já veio, que ele já viveu aqui, que ele nos une a Deus. E existem os outros judeus que eles não acreditam, eles estão esperando o Messias vir ainda, eles estão esperando. E Jesus disse para os judeus também, em nenhum de seus ensinamentos, suas pregações, ele disse que os judeus não sabiam o que era misericórdia. Né? Então, desde o momento que eu não tenho misericórdia com alguém, é o que eles estão vivendo. Como é que se fala? Exclusivismo. Né? Porque falta-lhe a misericórdia. Porque se eu entendo que eu sou o povo de Deus e tenho misericórdia, prontamente eu quero que, independente se é gentil ou não, seja também filho e escolhido por Deus. Você vai ver que naquele tempo, quando para Pedro ir pregar para Cornélio, foi uma luta dele. Foi uma luta. Deus deu uma visão a ele. E depois, quando ele chega contando as boas notícias, que Cornélio foi batizado, ele e a família, houve parece que um tipo de preconceito para os irmãos, com os irmãos ali os irmãos judeus. E mesmo depois, pastor, disso daí, de Deus ter mostrado visualmente, visualmente e também, como é que se fala, literalmente ali,
a Pedro, depois quando o apóstolo Paulo ele começa a pregar para os gentios, o próprio Pedro entra em atrito com o apóstolo Paulo. Queria que eles seguissem, né? Queria que eles seguissem. Queria que seguisse o ensinamento que Pedro estava dando e não o que Paulo estava ensinando. Amém. E Queria que circuncidasse. Porque havia um atrito que, poxa, eles têm que circuncidar. Senão não pode entrar não pode entrar no templo, não pode entrar na família. Que eles festem as mesmas festas, os mesmos rituais. Os rituais, a cultura, eles tinham que, aonde eles estavam, eles tinham que trazer a cultura judia dos judeus para os gentios. E houve esse debate. Só que aí teve aquele concílio, aquela primeira reunião dos apóstolos, e ali eles decidiram que a igreja só ia se abster do sangue e das comidas do sangue e de animais e comida sacrificada a ídolo. Isso aí. É por isso que até hoje em algumas igrejas, a gente não usa comer sangue. Tem gente que faz comida de sangue de galinha, chamada de... Qual o nome que se dá? Não, comida de galinha não, sangue de porco, que é o chouriço. Então a gente não usa comer devido ao que foi tratado no concílio. Tem muitos irmãos que não querem nem saber, né? E é uma delícia, hein? Tem mais de 15 anos que eu não como mais, é uma delícia. É igual o porco, eles já não comem porco. Não come porco, não come calabresa, nada derivado que tenha carne de porco eles comem. É verdade. Tem um amigo que ele é judeu, ele é, como é que se fala? Ele é cristão, mas é judeu. Não, é cristão, é judeu messiânico. Isso. Que na verdade, quando Deus deu essas leis ao povo judeu, ele estava cuidando do povo, por conta das suas enfermidades. Né? Então é coisa boa, na verdade até hoje, se a gente se tornar vegetariano, a gente vai ter uma vida muito melhor, sabia? Muito mais saudável, mas isso não é questão de pecado. É claro que se você cuidar mal do seu corpo, você está pecando de qualquer jeito. Mas vamos partir aqui, Isaías no capítulo 11, versículo 10 diz assim, olha só, e naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo, e ele e os gentios buscarão o seu descanso, e ele e os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso, está vendo? E ele e os gentios buscarão. Então a união dos povos, Isaías não sabia nem do que estava falando aqui. A raiz de Jessé vai sair. Quem saiu de Jessé? Davi. Quem saiu de Jessé? Davi. Davi era da tribo de Judá. E Jesus é descendente de quem? De Davi. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. Então quando diz assim, da raiz de Jessé, da semente de Jessé, descendente de Jessé, está falando de quem? Que é de Jesus. De Jesus, ao qual vai erguer a bandeira do povo, ó. É um povo só. E aí diz aqui o texto, e a ele os gentios buscarão o seu descanso, será glorioso. Então já tinha esse projeto, esse mistério das nações se converter a Cristo, já estava profetizado desde os tempos antigos, como foi falado aqui. É verdade? Que leitura maravilhosa. Aí diz assim, tem mais, vamos lá, eu vou ler também Isaías 54, de 1 a 3, Isaías 54, que aí a gente fala com base na Bíblia. Eu acho interessante que os judeus, eles têm a Bíblia, eles não creem na nova aliança, no Novo Testamento, mas eles têm os profetas e têm o Velho Testamento, e os profetas falam a respeito do Messias, mas eles não querem reconhecer, né, que ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Isaías 54, versículo de 1 a 3 diz assim: canta, ó estéril, tu que não deste a luz, irrompa em canto e clame em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e permite-a os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas, porque tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e farás cidades desoladas serem habitadas. Está falando da gente, está falando da oportunidade de salvação que nós receberíamos.
alargar as estacas, alargar as tendas. Os filhos da desprezada, da estéril, éramos nós que fomos alcançados. Amém? Vamos lá. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Então isso estava, nós já falamos sobre isso, oculto. Eles não sabiam como iria acontecer esse mistério. Vamos lá, 2. O mistério revelado no Antigo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Por que os apóstolos e aos profetas? Porque os profetas tiveram as suas profecias registradas no Antigo Testamento e os apóstolos tiveram os seus ensinamentos registrados no Novo Testamento. O ministério profético do Antigo Testamento não é como o ministério profético do Novo Testamento, mas tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo Testamento tiveram a mesma missão. Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, né? Apontavam para Cristo. Todos eles apontavam para Cristo, apontavam para um futuro de glória, uma restauração de Israel, o arrependimento das nações. E os apóstolos foram aqueles que instituíram a igreja. Eles edificaram a igreja. O seu papel era esse, era ensinar a igreja, como fala, revelar. O mistério foi revelado a eles, mas eles deviam proclamar a revelação desse mistério. Não é isso? Esse era o papel do apóstolo. Então, os apóstolos do Novo Testamento é um tipo de profeta do Antigo Testamento. Mas eu estou falando dos 12, tá? Dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo. Vamos ler aqui. Revelado aos apóstolos e profetas. Tem alguma pergunta aqui? Não, né? Antigamente era pecado comer galinha ao molho pardo. Ainda continua sendo, né? Ainda continua sendo. As igrejas que não falam mais nisso, mas ainda continua sendo. Vamos lá. A magnitude do mistério, a revelação aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. A revelação é a comunicação, né? Aquele mistério, Deus comunicou a ele o mistério que estava oculto. Em passagem correlata, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Irmão Wallace vai ler Gálatas 1:12. Foi Deus que chamou ele, foi Deus que o vocacionou. E Paulo, ele era apóstolo dos gentios, ele não foi apóstolo de Cristo, ele foi apóstolo dos gentios. Há quem diga que ele foi o 13º apóstolo, né? Mas a missão dele não era com o judeu. Os apóstolos judeus eram Pedro e os demais, né? Ele foi apóstolo dos gentios. Se nós estamos aqui hoje, fomos alcançados, foi porque Paulo levou a mensagem para a Ásia, para a Europa, e essa mensagem chegou até as Américas e chegou até nós, né? Por isso que estamos aqui. Gálatas 1:12. 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que coisa linda, Deus manifestou a ele. Agora é interessante entender também que o cânon sagrado, ele está fechado já. O cânon sagrado está fechado, né? Essa Bíblia, ela está fechada. A gente não pode pôr e nem tirar. Está escrito lá que é maldito o homem que põe ou tira, ou que prega um outro evangelho que seja até anátema. Então não existe mais revelação que se dá como uma nova mensagem de Deus. Todos que alguém fala, fui para o monte, orei, recebi uma nova mensagem de Deus, e tem aquilo como doutrina, ele peca, porque não existe doutrina para ser revelada no sentido da canonicidade, no sentido de ensinamento, porque já foi revelada, é a palavra, é a Bíblia é sagrada. É claro que Deus fala, usa os teus profetas,
nós somos pentecostais, Deus fala com as pessoas, mas no sentido de nortear caminho, quem norteia caminho das ovelhas de Cristo é a palavra. Então o apóstolo Paulo ele recebeu de Deus. A igreja reconheceu as mensagens de Paulo como vinda de Cristo, e logo após essas mensagens houve a Septuaginta, 70 homens sábios, eles selecionaram os livros que já eram reconhecidos pela própria igreja, e houve a canonicidade, o cânon, ele foi fechado. Por isso que os demais livros que aparecem depois nós chamamos de apócrifo, são livros que não têm autoridade sagrada. Agora Paulo está dizendo que ele recebeu de Deus o chamado, recebeu de Deus a revelação que os gentios também seriam alcançados, que até então essa revelação não tinha sido manifesta de maneira clara. Não é isso? Então vamos seguir. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos. A ele e aos demais apóstolos. Ele não está se fazendo como a revelação fosse exclusividade dele, mas ele está também fazendo alusão aos apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Nós já falamos isso aqui antes, que o homem natural não consegue entender. Não é isso, irmão Wallace? Tem que ter a revelação do Espírito Santo. O homem ele tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus venha vos lembrar de tudo aquilo que um dia você leu ou que Jesus falou com você. A obra do Espírito Santo é essa: convencer o homem do pecado e lembrar daquilo que Jesus disse, daquilo que nós estudamos. Por isso que o apóstolo Paulo, de tudo quanto ele estudou aos pés de Gamaliel, ele introduziu dentro da revelação da qual Deus tinha vos revelado, para que a revelação também não viesse ficar sem uma base bíblica, sem uma base histórica, a Bíblia ainda não está fechada, uma base histórica dos ensinamentos de Gamaliel, Isso aí, dos ensinamentos de Gamaliel, porque Gamaliel ensinava os profetas e as leis, Então, se nós formos observar bem minuciosamente, nós vamos entender que todas as revelações que Paulo teve têm a base hoje no Antigo Testamento, para que nada viesse passar despercebido diante daquilo que ele estudou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz assim, Paulo falou: e meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso não quer dizer que você não precisa estudar. Paulo era um homem estudioso, o Wallace acabou de falar isso, mas o que ele trazia para os gentios não se consistia na sabedoria de homem, era revelação divina. Então existe a sabedoria humana e a sabedoria divina. Essa sabedoria divina se recebe pela revelação do Espírito, pelo conhecimento de Deus, e a pregação dele era uma pregação de poder. Hoje, nos cultos de nossas igrejas, infelizmente, se prega muita sabedoria humana, e está faltando poder, A gente fala de imperadores, fala de números, de tantas pessoas, fala de pesquisas profundas. Tem pregador que sobe no púlpito, fala até de pesquisa científica, de dados, mas não fala nada de Jesus, não fala nada da revelação, Outros agora são pregadores motivacionais, só fala de dinheiro, de riqueza, de bem-estar, mas isso é coisa de homem. É coisa você estudar, você vai ter a sabedoria humana. Como ele disse, a sabedoria humana pode ser aplicada, mas o que tem poder de impacto na vida do pecador é a sabedoria divina, porque ela vem com fogo do Espírito. E essa mensagem de poder não quer dizer que seja uma mensagem gritante,
né? É uma mensagem impactante, é uma mensagem confrontante, é uma mensagem que muda vidas. Esta é a mensagem de Cristo que Paulo trazia, porque o meu discurso não se consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque se valorizava muito o homem sábio. Na verdade, na antiguidade, o homem sábio, ele era considerado até um deus, ele era um líder de um clã, ele era consultado pelas pessoas. Mas ele está querendo dizer justamente isso, né? Para que a vossa fé não esteja na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Ou seja, nós não devemos se iludir com sabedoria humana. É bom, é bonito você falar um bom português, você conhecer a respeito da história, você conhecer a respeito de diversos assuntos, mas o que transforma a vida do homem não é isso. O homem pode escrever muitos livros, pode vender livro para o Brasil e para o mundo, mas o que transforma a vida do homem é uma mensagem de poder, e essa mensagem de poder é vinda pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Louva a Deus que aqui na nossa congregação Deus tem levantado obreiras que pregam e ensinam a palavra de poder, uma mensagem simples, objetiva, mas cheia de fogo de Deus e verdades bíblicas. E isso tem feito toda a diferença. Tem gente que me procura e fala: eu gosto de ir na igreja do Senhor porque lá tem palavra. Olha só que interessante. Isso deveria ser em todas as igrejas, mas hoje se dá lugar para a coreografia, para a dança, para as iluminações, se dá lugar para um discurso de autoajuda, de motivação, e se esquece da palavra de poder. Domingo mesmo, tivemos uma mensagem poderosa que o presbítero Fábio pregou. Quinta-feira, uma mensagem poderosa que o diácono Paulo pregou. E hoje teremos também uma mensagem poderosa. E assim, o que é mensagem poderosa? Uma mensagem que é dirigida, que é guiada, que é orientada, que é revelada pelo Espírito de Deus. Não é isso, evangelista Wallace Souza? Verdade, verdade. Deus tem feito maravilha através dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos das mensagens que têm sido ministradas em nossa igreja. E eu também tenho ouvido dizer isso: eu vou ali porque eu me sinto bem. Mas por que se sente bem? Se sente bem porque tem uma palavra que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. Agora você vai numa igreja, você ouve uma palavra que não te faz sentir nada, é porque o homem está pregando somente a sabedoria humana, o conhecimento humano, né? Mas graças a Deus nós estamos em oração, nós estamos buscando a face de Deus para que a igreja onde nós servimos, ela venha crescer na graça e no conhecimento, né? Que conhecimento é esse? São as revelações que o Espírito Santo de Deus põe em nosso coração. Isso aí. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Nós já falamos, essa nova humanidade é a igreja. E tudo já estava no plano de Deus, que Adão ia cair, que Adão ia pecar, não é isso? Já estava arquitetado, porque o nosso Deus é presciente, né? Ele é presciente, então nada acontece, deixa ele assustado de cabelo em pé, não, ele já sabe o que vai acontecer. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios com a família de Deus, o corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos, profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha só que interessante, a revelação é progressiva, de Adão para cá ela vai progredindo, ela vai se alargando, porque é Deus que se revela a nós. Ela era afunilada, ela vai se alargando, é como um funil ao contrário, ela vai se alargando, ela é progressiva. E ele diz aqui que essa responsabilidade, esse mistério revelado cai sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, para que a multissabedoria, a multiforme de sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, a pregação do Evangelho
é papel da igreja. Quem tem que anunciar Jesus é a igreja. E como a gente anuncia Jesus? Gente, eu estou aqui anunciando Jesus. Você anuncia Jesus através da internet. Você anuncia Jesus no corpo a corpo, no dia a dia, no seu trabalho, com as suas ações. O papel da igreja é anunciar Jesus. Ouça bem, o papel da igreja não é reinar em vida, não é conquistar riqueza. O papel da igreja é anunciar Jesus. É ou não é? Verdade. Você pode nascer pobre, você pode aceitar Jesus pobre, você pode morrer pobre, mas você, primeiro, você aceitou Jesus pobre, mas você anunciou o Evangelho. Mas você continuou fazendo o Evangelho progredir com as suas atitudes, com a sua fé, com a palavra revelada que você recebeu. Você pode morrer pobre, mas lá no céu de glória existe um galardão. Não é para rico e nem para pobre, é para quem faz a obra de Deus com amor. Isso aí. Paulo disse, já cansamos de falar isso aqui, nesta revista. Paulo diz: somos mais miseráveis dos homens se pensarmos, se esperarmos em Cristo somente nessa vida. Quem busca riqueza, busca para essa vida, mas quem busca fazer a obra de Deus com amor, busca riqueza no céu. É verdade. Aí ele diz aqui ainda que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O papel da igreja reunida é agência divina. É agência divina. A igreja anuncia Cristo através das suas ações sociais, através dos seus cultos, através dos seus ensinamentos. O papel da igreja é produzir o conhecimento de Deus e trazer as pessoas. Claro que aí existe também a ação do Espírito Santo. A igreja anuncia, quem convence é o Espírito. A igreja, porque quem ganha a alma não é um homem, quem ganha a alma é o Espírito. A gente apenas anuncia essa narrativa, essa comunicação tem que ser feita através da igreja. Pastor, eu sou cristão, mas eu nunca falei de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus para alguém. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu quando cheguei na faculdade para estudar, eu não queria ficar falando que eu sou pastor. Eu fiquei na minha, no meu anonimato. Porque na verdade, quem é não fala. Quem é não fala. Quem não é gosta de falar, ficar prosando com carteira. Mas quem é não fala. Eu fiquei na minha. Eles descobriram, meu professor descobriu que eu era, porque entrou no meu perfil do Facebook, viu algumas postagens. E o tempo foi passando. Antes dessa crise, no início do ano, em fevereiro, em fevereiro, teve uma atividade que os alunos tinham que escrever num papel e colar na costa do outro aluno o que achava dele. Eu fiquei surpreso quando a pessoa, eu não sei quem, foram vários alunos, colaram o papel nas minhas costas, escreveram várias coisas, e dentre as quais falaram que eu expressava a presença de Deus, que eu manifestava Cristo, que eu era um bom amigo, amoroso, que eu era verdadeiro. E eu fiquei até sem graça, entendeu? Eu fiquei até sem graça, porque eu não acreditava que eu exauria tantas coisas assim, que eu manifestava tantas coisas de Cristo no meu caráter assim. E eu fiquei muito feliz. E agora tivemos uma aula online, onde a nossa professora, que era doutora, ela pediu que eu fizesse uma oração, Amigos da faculdade entram no meu privado para pedir conselho, sem eu nunca ter falado que eu era pastor. Então eu acho que isso é uma maneira de você proclamar Jesus. O Espírito Santo desperta isso na pessoa. Você pode não abrir a sua boca, mas se você der um testemunho de crente, de cristão, eles vão reconhecer Jesus na tua vida. E através das suas ações vai surgir oportunidade para você falar de Jesus. E eu me senti muito honrado por Deus e pela minha professora, que é a responsável daquela classe, de pedir que eu fizesse uma oração, uma prece. Isso aí é maravilhoso. Agora imagine se eu desse mau testemunho. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que são nos dadas para anunciar Jesus. Claro que nós somos falhos e pecadores e cheios de erros como qualquer outra pessoa, mas nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e anunciar Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo.
Amém, gente? E é maravilhoso. Eu fiquei assim constrangido, emocionado, feliz por saber que no mesmo tempo Deus falava à minha mente: ó, eu te coloquei aí para isso. Você não está lá só para aprender, você está lá também para divulgar, pronunciar a minha palavra, produzir o meu conhecimento. Então é assim, é coisa maravilhosa, né? Verdade. Seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Esse é o papel da igreja. O que anuncia, às vezes, como o senhor estava falando, o que anuncia o Evangelho de Cristo é o testemunho sem palavras. Esse é o meu ponto de vista. Esse é um dos testemunhos mais edificantes na vida do crente. A pessoa olha e quando ela olha, ela não enxerga o seu caráter, mas ela enxerga o caráter de Cristo que há em você. Muito bem. Entendeu? E quando a pessoa enxerga isso, prontamente ela, sem entender, ela vai dizer: eu quero ter o caráter desse homem, eu quero ter o caráter dessa mulher. Aí quando ela vem e pergunta, aí sim você precisa aceitar Jesus, o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida, e ali vai anunciando o Evangelho de Cristo devagarinho. Mas o que fez a pessoa ir até você foi o caráter de Cristo que brilhava, que está em nós, entendeu? Então nós temos que pôr para fora tudo aquilo que Jesus está fazendo dentro de nós de forma silenciosa, porque quando falamos muita gente já está falando para se gloriar, está falando para se gabar, se exaltar, né? Mas não, quando nós ficamos em silêncio, né? O provérbio fala que o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. É verdade. Tá pensando que é brincadeira? É quem fala muito erra muito, né? Verdade. Então nós temos que anunciar Jesus de forma também de forma silenciosa. E no momento propício a gente anuncia em forma verbal. Hoje o nosso sábio, aqui nosso companheiro está sábio, né? Tá expressando assim com uma eloquência, né? Você dormiu bem essa noite, né? Dormi. Graças a Deus. Não é essa barba de judeu aí. Olha aí. Estou tentando deixar crescer, mas não cresce. Vamos lá. Vamos indo para a reta final aqui. As riquezas insondáveis de Cristo. 3. O mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. Ponto 1, do subtópico 3. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Está vendo? O que Paulo está anunciando, que nós anunciamos, é riquezas insondáveis. Que coisa linda! As riquezas são incompreensíveis ao homem natural, né? As riquezas são incompreensíveis aos homens naturais. Que riquezas são essas? A eleição, a predestinação, a redenção, a filiação a Deus, né? O selo e o penhor são as riquezas que Paulo recebeu, pregava, e que nós, como igreja de Éfeso, e consecutivamente nós recebemos de Deus. Ele nos escolheu. Aleluia! Atos 5,42. Vamos ler? E depois vamos ler também Atos 8,4. Atos 5,42. Amor meu, está me assistindo, um beijo no coração, minha linda, amada esposa Patrícia, a irmã Tatilene, a irmã Isabelle, Deus abençoe, irmão Douglas, Deus abençoe, a irmã Vânia, a irmã Suelen, bom dia, irmão Alexandre Silva, Deus abençoe, é Severina, Alexandrino, Deus abençoe, a irmã Adriana e Rosa, minha prima Adriana, pastor Evandro, Deus abençoe, companheiros. Vamos lá, Atos 5,42. Diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isso aí, esse é o papel da igreja, anunciar a revelação. A mensagem na qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, a preciosidade do mistério. Esse é o papel da igreja até hoje, é anunciar. Antes de vir essa crise, nós os pastores aqui estávamos indo de casa em casa, toda segunda noite, todo sábado de manhã, orando,
pregando, falando do amor de Deus. Esse é o papel. É uma verdade que a internet tem uma capacidade de alcançar um número maior de pessoas, mas é importante também o contato corpo a corpo, né? É muito importante. Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Viu? Anunciando a palavra. Aquilo que eles tinham recebido, eles não ficavam para eles. Eles iam anunciando. 1 Coríntios 2,2, eu vou ler aqui agora. 1 Coríntios 2,2 diz assim: olha, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras, nós já falamos sobre isso. Ele pregava Cristo crucificado, através do sacrifício de Cristo. O sacrifício substitutivo era para nós estarmos lá, mas Ele deu a sua vida, um humano perfeito, sem pecado, derramou o teu sangue para, através do mesmo, perdoar a humanidade. O véu do templo se rasgou, o caminho foi aberto, e através dele nós fomos reunidos a Deus. Não é isso? A vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido. Vamos lá, 2. O eterno propósito em Cristo. Já estamos na última página da revista. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Pode ler Pedro, 1 Pedro 1,20. O que é o tempo de Deus? Na verdade, o tempo é para nós. O tempo, meus irmãos, foi feito para nós, passado, presente e futuro. Deus, ele não tem tempo, então a gente chama do momento oportuno, é o kairos de Deus. É aquele momento que ele acha, chegou a hora, é agora. A gente chama de kairos, é o tempo de Deus, mas na verdade não é comparado com o nosso tempo. Por exemplo, nós já estamos aqui falando há quase 1h30, 1h15, nós estamos aqui falando com vocês. Já passou esse tempo todo, a gente não consegue voltar, né? Mas Deus não está preso ao tempo. Ele vê o amanhã já como se fosse hoje, e o passado para ele já não existe, né? Porque ele já lançou no mar do esquecimento. Então para o Senhor só existe o presente, só hoje. Ele é atemporal, não é isso? Então chama o tempo de Deus de kairos, um tempo oportuno. Esse mistério foi revelado. 1 Pedro 1,20. 1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nele o último tempo por amor de vós. Então aí fala da eternidade, antes da fundação do mundo. Porque Jesus ele já habitava na eternidade com o Pai e com o Espírito. A Trindade, apesar do termo Trindade não existir na Bíblia, foi criada por um padre, mas ela é notória, ela é vista na Bíblia, a ação da Trindade. Então tem teólogos que dizem que Jesus, antes de se encarnar, ele se manifestava como um anjo do Senhor, né? Eu não costumo ensinar isso, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas é uma linha teológica. Por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá era o pai de Sansão, para a mãe de Sansão, para o pai de Sansão. Aí perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Maravilhoso. Meu nome é Maravilhoso, o anjo do Senhor. E Jesus é quem? Isaías disse que o nome dele será o quê? Maravilhoso, lá na frente. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando ele lutou com Jacó, ele falou o nome dele? Não, ele trocou o nome de Jacó.
mas nós vamos ver várias aparições, né, do anjo do Senhor na Bíblia. É porque eu não esperava falar isso aqui, então eu nem anotei. Essa linha teológica, ela fala que quando aparece o anjo com A maiúsculo, nessa linha teológica fala que é a própria aparição de Cristo. Chama de teofania. A teofania de Cristo ali naquele momento, quando aparece com A maiúsculo, ou o O maiúsculo, né? O anjo, né? O anjo. Dá uma ênfase. Dá uma ênfase de que o próprio Messias, né, que ainda estava por vir, que estava em forma corpórea de um anjo ali naquele momento. Essa é a linha teológica que fala sobre isso. Ele não tinha se encarnado. Por isso que é importante, irmão, lembrar: Jesus é um nome humano de Deus. Jesus é um nome humano de Deus. Entende? Jesus, o nome que Maria deu, José deu para Jesus. Jesus é um homem. Jesus é eterno. Jesus o homem. Não. Jesus o Messias é eterno. Às vezes os pregadores confundem, chama Deus de Jesus, Jesus de Deus. Jesus é Deus quanto Messias. Jesus, homem, apenas um nome, filho de Maria. Maria, mãe de Deus? Não. Maria, mãe de Jesus, homem. Confundi ou deu para entender? Deu para entender? Então, Jesus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, ele sempre existiu. Ele foi gerado de Deus. Tem gente que não crê, diz que Jesus é uma criatura de Deus, assim como nós somos criatura de Deus. Não, Jesus ele é, meu professor falava sempre isso, que era como se Deus abrisse a boca de Jesus, aparecesse. Jesus ele não é apenas o representante de Deus, ele é Deus, ele é o verbo é a palavra. João fala isso. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus é a glória revelada, é o verbo encarnado. Ou seja, para que a gente possa compreender melhor, né? Ao meu ponto de vista aqui, pelo que o senhor está falando, Jesus, eterno é depois da ressurreição. Né? Jesus, eterno depois da ressurreição. Ele era um humano comum. E depois que ressurgiu, ele se tornou eterno. Messias. Né? Então ele se tornou eterno. Jesus, enquanto estava pregando, era um homem. Na verdade, ele recebe um novo corpo. É o corpo glorificado. Por isso ele se tornou eterno. E ele ainda diz: não me detenha, porque eu ainda não fui ter com meu Pai. Né? Então Jesus é o segundo Adão. Isso que as pessoas não entendem. O primeiro Adão era inocente, só que pecou. O segundo Adão é Jesus, só que Jesus não pecou. Ele mostrou para nós que é possível viver neste mundo sem pecado. Ele é um humano perfeito. Ele é um humano perfeito. Entendeu? Porque só um humano podia morrer por outros humanos. Tem gente que até diz: Jesus com 12 anos debatia lá no templo porque ele era Jesus, ele não era uma criança normal. Aí ele seria desonesto. Ele era Jesus, um ser humano normal, só que sem pecado. Ele manifestava a sua divindade nos milagres que ele fazia. Quando ele revelou para aquele rapaz que, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Qual o nome dele? Felipe. Entendeu? Deus era a divindade de Deus se manifestando. Não, Felipe que foi até Natanael. Muito bem, obrigado. Natanael. Jesus andando sobre as águas, era divino. Jesus fala: joga a rede lá de cá que tem peixe lá. O divino. Mas o Jesus chorando, o humano. Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O humano. Entende? Jesus dormindo, o humano. Então a gente precisa compreender que Jesus era divino e também era humano. Ele ressuscita ao terceiro dia, manifestando assim a sua divindade e dando a nós a esperança de também ressuscitarmos. Agora compreendemos. Então a gente, quando vai ensinar, você tem que ter muito cuidado. Está falando do Velho Testamento, Deus. Novo Testamento, Jesus. Entende? Vamos encerrar? Você ainda tem que... A conclusão eu vou deixar contigo, né? O tempo é kairós, já falei sobre isso. Você já leu 1 Pedro 1,20, que indica que Deus sempre esteve no controle da criação.
Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja é a revelação desse mistério. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Porque Cristo significa Messias também, só que é no grego, Christos, Messias, Machia no hebraico, ungido. Na verdade, Jesus ele nem gostava de ser chamado de ungido, porque ungido tinha uma conotação política, porque o ungido de Deus era todo rei de Israel, ele era chamado de ungido de Deus, então tinha essa conotação política, né? Agora continua filho de Davi, ó, por exemplo, filho de Davi, está fazendo ligação dele com o trono de Davi. Vamos lá. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação. Isaías 6, leia aí. Deus está no controle, igual está acontecendo agora. O povo acha que Deus está desesperado com o que está acontecendo no Brasil. Não! No governo, o nosso estado do Rio pode ter um governo omisso. A nossa nação brasileira pode ter um presidente omisso, mas o céu não está vazio. Deus está sentado no trono. Ele tem o controle de tudo. Isaías 6. Isaías, você é cantário, você está tremendo aí, está na revelação divina aí, o que está pegando? Isaías 6, ele vai mostrar para o profeta que ele está no controle. Leia aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Não é isso? O que isso quer dizer? Que o trono da terra estava vazio, mas o trono de Deus, Deus estava assentado. Oh, glória! Por quê? Porque um trono terreno sem um rei ocasionava uma instabilidade naquele reino, uma instabilidade. Uzias morreu, não tem quem possa suceder, o reino está instável, está todo mundo triste, chorando. É nesse momento que Deus se manifesta. Irmãos, são os piores momentos da sua vida que Deus vai mostrar para você. Olha, eu estou no controle, você não está sozinho. Então, quando Isaías vê o trono ocupado, logo subentende que Deus está falando o seguinte: o trono da terra está vazio, mas o trono do céu está ocupado. Não é isso? Deus ele só se revela para você, não só, mas Deus ele vai se revelar também, né, a você quando a sua mão não alcançar mais, quando o seu corpo não suportar mais a adversidade que você está passando, porque enquanto o seu corpo suporta, o seu braço suporta, Deus está vendo que você pode continuar tendo um controle, mas quando você perde o controle, perde a força, Ele se revela e está dizendo para mim e para você: eu estou no controle desta situação. Isso aí. Você suportou até onde eu posso, porque a Bíblia mesmo diz que Deus ele não dá aprovação a alguém além do que ela possa suportar. Enquanto você suporta, a aprovação é suportada por você. Mas quando o seu corpo ele não responde, não suporta mais a aprovação, Deus entra com providência, Deus se revela para você e você sai vitorioso nesta aprovação em nome de Jesus. Então o evangelho que nós pregamos hoje é um evangelho da graça de Deus. A graça de Deus. O evangelho que se pregava, que Jesus pregava no reino dos céus. E nós pregamos o evangelho da graça de Deus. É outro evangelho? Não. São dispensações diferentes. Mas não é outro evangelho. Outro evangelho que se prega aí é seitas. Dizem que Jesus foi mulher. Você já viu isso? Tem uma seita dizendo que Jesus foi mulher. Tem outra seita que diz que Jesus não é Deus. Ela é muito famosa. Vai de 2 em 2 batendo na casa de cada um, todo sábado de manhã. Né? Jesus não é Deus. Jesus é apenas um nosso irmão, um profeta, alguém iluminado, né? Que não existe Espírito Santo, que não existe inferno. É um outro evangelho que eles pregam que não tem nada a ver com o nosso evangelho. A Bíblia em que temos, ela é originária do grego e do hebraico, que vieram dos judeus, né? E ela foi traduzida para nosso tempo. Então é uma Bíblia que contém a palavra de Deus. É verdade que a cópia da cópia da cópia da cópia é uma verdade, certo? Mas ela contém, ela não só contém, mas ela é a palavra de Deus.
Então, divinamente inspirado, é o livro mais vendido do mundo e tem transformado vidas. Então, nós pregamos e anunciamos o Evangelho da graça de Deus. Nós lemos Gálatas 1,6? Acho que já, né? Já. E Atos 20, 24, já lemos também? 20, 24 não. Atos 20, 24. Então vamos ler Atos 20, 24. Aqui que eu anotei, eu achei interessante essa pesquisa. O termo mistério, ele aparece 27 vezes no Novo Testamento, 21 vezes nas cartas paulinas. Só em Efésios aparece 6 vezes. E o motivo da prisão de Paulo foi esta, a revelação de Cristo, a união dos povos. Ele foi preso por causa disso, né? E as riquezas que o apóstolo fala é a graça e a misericórdia. O que eu não mereço e Deus me dá, isso é graça. Vamos lá, Atos o quê? 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nós recebemos um ministério, Wallace. E a gente deve fazer o que com esse ministério? Temos que responder à altura a qual Jesus nos confiou desse ministério. E o que fazer? Ensinando e pregando e anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, né? Para que venha se cumprir aquilo que a ordenança desde lá, né? Desde o Antigo Testamento, né? Que anunciar, crescer, como é que fala? Não fugiu a memória agora. Multiplicar. Esse negócio aí não, fazer discípulo. Ir por todo mundo. Ir por todo mundo, fazer discípulo. É Jesus que disse, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu essa ordem. Temos que fazer isso. Essa é a ordem da igreja, né? Isso aí. É a ordem para crescimento espiritual e numeroso do corpo de Deus. Agora você vai fazer a conclusão. Você disse que tinha um mistério aí na conclusão. Conclusão, pega a sua revista aí. Leia para mim. Eu vou ler e você vai revelar o mistério aqui. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, quem é o mistério? Você falou que ia responder. É Jesus ou é a igreja? O mistério, dentro da conclusão da qual nós lemos, é Jesus Cristo. O mistério é Jesus Cristo. O mistério foi revelado por Deus a Paulo. E agora, através de ter sido revelado a Paulo ter anunciado para a igreja de Deus, agora a igreja de Deus dá continuidade, da revelação àqueles que ainda não confessaram e não compreenderam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo, é o Messias, né, aonde vai salvar o mundo. Por que eu consegui entender, eu consegui compreender que a revelação, ou seja, o mistério é Cristo? Porque foi através de Cristo que nasceu a igreja. Cristo foi crucificado. Cristo foi revelado por Paulo que ele era o Messias, né, para os gentios, né, foi revelado por Paulo para os gentios que ele era o Messias. Então, quando Paulo começa a pregar para os gentios, eles começam a se tornar igreja de Deus, ou seja, eles começam a ter comunhão com o outro e tornar um só corpo, aonde nós falamos que somos a noiva do Cordeiro. Cristo de é a Deus, glória revelada. a noiva de Cristo. E como o senhor falou agora, Cristo é a glória revelada.
E os povos unidos a Cristo é a igreja. É a igreja de Deus. Esse é Então, o mistério. o mistério é esse: Jesus Cristo. Jesus, o seu plano de salvação. A Glória a igreja. Deus. Amém! Nós vamos encerrar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Vamos ouvir uma breve canção. Nos vales eu andar glorioso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Ah, é verdade. Vou anunciar da graça do meu Tiago, Deus abençoe. Se Cristo comigo vai, Eu irei e não temerei. com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus. Levar a cruz, ser Cristo. Ser Cristo Comigo vai. eu irei. Irmãos, olha só, no próximo sábado, dia 6, nós vamos estar vendendo aqui na igreja quentinha, marmitex, no valor de R$10. O cardápio é frango, a parmegiana ou frango empanado, você que vai escolher. Acompanhamento: arroz, macarronese, feijão e farofa, no valor de R$10. Você faça o seu pedido. Se você quiser que entregue na sua casa, o entregador vai entregar aí. Eu acho que você vai pagar R$2 a mais pela entrega, mas você pode vir aqui e comprar sua quentinha. Você vai estar ajudando a igreja. A nossa igreja aqui é um prédio financiado e nós precisamos pagar. Então esta é uma maneira de nós arrecadarmos recursos para manter em dia a prestação do prédio. Pastor, mas nesse período, nesse tempo difícil, as pessoas não podem. A igreja aqui, até poucas semanas atrás, estava ajudando muitas pessoas com cesta básica, morador de rua, né? Só que acontece, a igreja está com seu funcionamento restringido, então não está tendo arrecadação, e nós precisamos, além de ajudar as pessoas, precisamos também manter os nossos pagamentos em dia. Então o que acontece? Como a gente reconhece a dificuldade de muitas pessoas, a gente está fazendo esse almoço, porque eu acho que não é difícil, né? Até você que já recebeu o seu auxílio do governo, com R$10 você vai cá, compra para você. Se tiver mais algum dinheiro, você compra para os seus familiares. Você vai estar, é uma maneira de você ofertar, não é isso, Wallace? De ofertar na igreja e abençoar. Mesmo com toda dificuldade. Semana passada nós tivemos que ajudar uma família aqui, uma mãe com 5 filhos, entendeu? Ela estava com dificuldade, nós demos uma boa cesta básica e ainda uma oferta. Ontem, há pouco recente agora, uma outra pessoa veio aqui precisando, nós precisamos dar uma oferta. É claro que o que faz, a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Só que às vezes eu preciso falar, porque tem gente que acha que a igreja pede, mas a igreja não faz nada. E é um engano pensar assim. Do mesma medida que a igreja pede ajuda e recursos, além de pagar as suas dívidas, suas despesas normais, a igreja ajuda pessoas também. Entendeu? Ajuda as pessoas comprando remédio para ajudar um irmão ou outro no gás, né? Então a gente precisa que os irmãos continuem contribuindo e colaborando com esta obra, e esta é uma maneira de você contribuir, comprando um almoço para o dia 6. A irmã Cléo e toda a equipe estão imbuídos neste projeto de arrecadar esse fundo para nós acertarmos aqui a prestação do nosso imóvel. Amém? Eu creio que vai dar
tudo certo. Entre em contato com esse telefone que aparece na tela aí. Hoje às 19 tem a transmissão ao vivo, vai estar pregando o presbítero Anderson. É uma bênção, às 19 a transmissão ao vivo, tá ok? E terça-feira é a Conferência da Família, a última semana da Conferência da Família, vai estar conosco o pastor José Vargas e a irmã Rosalba. Eles têm mais de 30 anos de casados e eu os convidei para falar como ter um casamento duradouro, um casamento de sucesso. E eles vão estar aqui falando conosco, amém? Nós estamos em propósito de oração desde sexta-feira e você que está no propósito comigo, ore comigo agora, tá? Vamos continuar orando pela nossa igreja, vamos continuar orando pelas igrejas do nosso Brasil, pelos pastores, pelos membros, vamos orar pela nossa nação brasileira, vamos orar pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, vamos orar para os nossos irmãos que estão aniversariando, vamos pedir que o bondoso Deus venha nos presentear com alegria, com paz, venha nos dar força para vencer esse período tão difícil da história brasileira, da história humana. Evangelista Wallace vai orar, feche os teus olhos agora e ore conosco. E quero convidar vocês também, às segunda-feira, 8h30 às 9h30, estamos aqui orando. De manhã? De noite, 8h30 da noite às 9h30, ou seja, de 20h30 às 21h30. Estaremos orando aqui, está comigo o apóstolo, o diácono Paulo, o diácono Paulo e também o diácono Ronison. Está orando aqui comigo. Você, homem, que quiser vir orar e interceder pela sua família, a porta estará aberta para você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te clamar, ó Deus, reconhecendo o Senhor soberano sobre a nossa vida. Queremos te pedir muito obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado por iluminar a nossa mente e também fazer com que os nossos irmãos venham compreender um pouco mais da tua palavra. Jogando por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Deus, também queremos interceder pelos aniversariantes desta semana, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor venha dar saúde, paz e alegria do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor venha fazer, Pai querido, maravilha na vida dos nossos irmãos, que tome em suas mãos, Senhor, opera grandemente, multiplica, ó Deus querido, aleluia, a vontade de buscar, de estar na tua presença, nos ajuda, ó Deus, a buscar o Senhor enquanto podemos achar. Pai, muito obrigado, se faça presente em nossa vida, faça morada cada dia mais em nós, e meu Pai querido, nos dê um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo cheio do Espírito Santo, em que a tua promessa venha se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem orou conosco aí, coloca amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, compartilha, quem não assistiu, assista, você que não curtiu o canal da igreja no YouTube, curta lá, se inscreva lá, AD Internacional Aviva, AD Internacional Aviva no YouTube, estamos também no Instagram, Adaviva no Instagram e no Facebook, Assembleia de Deus Aviva. Curta a nossa página, siga as nossas programações. Bom domingo e a paz do Senhor Jesus.